Com muita honra, queremos chamar o ministrante dessa noite. Graça e paz, igreja. Como vocês estão? Grande? Uma bênção? Me sinto muito honrado em estar aqui podendo falar de Deus para vocês. Como meu pai brinca, falar que o diabo não presta. Jesus é bom. É a primeira vez que eu vou ministrar aqui. Ministrar de forma num culto. Eu sou bastante acostumado no Vivos, que é basicamente uma célula, onde tem muita participação, onde tem muita lacuna, muito estímulo para você continuar falando. Então vai ser a primeira experiência que eu vou ter, tentando fazer algo linear. Mas também, se quiserem participar, fiquem à vontade, que eu me sinto mais em casa. Eu gostaria de fazer um merchandising do Vivos. A liderança Carol, Getúlio, os pastores, a Helena lá no fundo. Quem é do Vivos aí? Levanta a mão. Bastante. Olha, o que eu tenho a dizer sobre o Vivos é que tem sido uma experiência incrível para mim. Acredito que não só para mim. Podem se sentar, entendi. Tava fazendo sinais lá de fundo. O que é isso? Não, todo mundo de pé. Comigo, até o final. Não vou ficar cansado sozinho, não. Enfim, queria fazer um merchandising do Vivos, que é um ambiente incrível. Quem também acha? É um ambiente de intimidade, de proximidade. O Getúlio, a Carol, a Helena e eu sempre brincamos que no Vivos a gente tem a experiência de como era no início do cristianismo. Quando Cristo se assentava nas pedras, né? Melhor dizendo. Nas pedras, os discípulos em volta, assim como o povo que seguia os discípulos. E ele só ia falando com o espírito, falando de coração, de alma, né? Isso é fascinante, porque o culto, querendo ou não, é uma consagração. Aqui é um ambiente honrado, sagrado. E tem um passo a passo correto de se fazer. Momento de louvor, tal. No Vivos também tem. Mas o culto em si, aberto, seria muito confuso se deixássemos, por exemplo, as pessoas participarem sempre. Poderia ser muita coisa errada. Poderia, enfim, ocupar muito tempo no ministrante. Mas no Vivos é incrível. Eu ainda não sei se existe um projeto, eu acho que o pastor Átila deve saber, para criar células além do Vivos. Mas é uma experiência incrível. O Vivos, pelo menos, é incrível. Certo? O último Vivos que teve lá na minha casa me marcou bastante. E acredito que marcou bastante pessoas. O que foi falado lá, do coração, Ok, tô aprendendo. O que foi falado lá, de coração, de abertura de espírito, testemunhos, de pessoas se expressando, sinceramente. O que tem ocorrido na vida delas, como elas têm melhorado como pessoas. Então eu decidi fazer um acumulado de muitas das coisas que já foram faladas em Vivos anteriores, muitas coisas que eu acabei anotando, novas que eu nunca falei, mas principalmente muitas coisas que foram citadas no último Vivos, que foi o que me marcou. Gostaria que o Jonas colocasse ali pra gente em Mateus 14, 28. O pessoal que estava no último Vivos, que se aguente, que o que é bom precisa ser repetido.
E respondeu, eu não lembro quem que fez essa pregação, acredito que foi ou o Átila ou meu pai, sobre o Pedro tal, vem. Aí no outro Vivos teve a abertura e foi falado sobre esse versículo. Se eu não me engano, a Mac? Foi a Mac? Isso. E me marcou bastante. Lá na abertura, já me marcou. No início, diz. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Gostaria que vocês fixassem a mente de vocês no vem. Vem, vem, vem. Isso ecoa. É o conciso, simples, direto. Diante de toda a confusão de Pedro ali, toda dúvida, Jesus apenas vem. E claro, a Bíblia é um grande acúmulo de sabedoria. E eu penso que quantos momentos das nossas vidas, quantos momentos que estamos confusos, desorientados e precisamos de orientação. E a única coisa que precisamos é fazer silêncio e ouvir o vem. Entenderam? E esse vem se assemelha bastante ao eis que estou à porta e bato. Vem, vem, vem. Eu gostaria que vocês mantessem isso na cabeça. Imagina que em volta do mundo existe um vem que ecoa da eternidade ao espaço e vai ecoando. Sabe quando você está escutando uma música e ela fica de fundo enquanto você trabalha? Imagine que Jesus Cristo está repetidamente dizendo vem, 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 vem. Eis que estou à porta e bato, vem. E eu gostaria aqui de falar de um processo que eu passei na minha vida cristã. Acredito que muitas pessoas passam pelo mesmo. Que foi a minha conversão. Eu nasci em um lar cristão, mas eu sempre tive... Muitas pessoas nascem um pouco predispostas ao ceticismo, né? À crítica, enfim, eu fui uma dessas pessoas. Então, mesmo frequentando, claro, meu pai foi ordenado a pastor em 2000, e eu nasci em 2000. Quando eu nasci, meu pai era pastor. Então, eu cresci em um lar cristão, exemplar, ia para a igreja até os 12, 11 anos, e tudo perfeito. Porém, dentro de mim, de alguma forma, sempre ecoou as dúvidas que saudáveis, naturais, que eu acredito que toda pessoa tem. E é necessário que a pessoa se expresse para que essas dúvidas sejam sanadas de forma sábia e que não cresça o fruto do ceticismo dentro da pessoa. No meu caso, um cara mais reservado, mais calado, silencioso, até com questão... hoje em dia, amadurecido, eu penso que foi imaturidade minha não ter conversado com meus pais. Mas na época, de alguma forma, eu pensava que eu estava respeitando, não questionando eles. Meus pais nunca me cobraram, nunca bateram de frente, nunca. Mas eu sempre mantive na minha mente, bem, eu preciso honrar e respeitar meus pais, eu não vou ficar falando aqui que eu não acredito em Deus. Mas foi isso que ocorreu. Eu passei a não acreditar em Deus. Ali por volta dos 12, 13 anos, na verdade já vem da infância, mas aquilo, quando você toma atitude, não vou. Já sou adolescente. Grande coisa, enfim. Não vou mais. E claro, meus pais nunca me obrigaram, desde que eu pudesse ficar em casa sozinho, né? Então, claro, 9 anos, 8 anos eu ia. Mas aos 12, aos 13, aos 14, eu já não era mais obrigado a ir para a igreja. Porque eu não queria. Não, eu vou ficar em casa. E fiquei. E os anos foram passando. Eu entrei em vários assuntos, etc. E naquele lance de adolescente, todo adolescente tem uma fase que precisa militar, né? Eu virei um ateu militante de internet. Eu acredito que meus pais nem sabem disso. Estão sabendo agora. Se ouvirem, já corta a live aí já. Eu virei um ateu militante em grupos de filosofia, etc. Tal. Aquele cara que bate boca mesmo. Professor, já saí de sala de aula porque o professor obrigava a fazer o Pai Nosso. Eu não vou fazer o Pai Nosso, não. Aí, sai da aula. Aí eu saía.
eu só gostaria de falar, eu estou contando essa historinha, que é a história da minha vida cristã, pelo menos minha conversão, porque é o seguinte, aos 17, 18 anos, foi crescendo dentro de mim um vem. Esse plano de fundo que ecoava no universo. Mas na minha ignorância, na minha imaturidade, eu não sabia que era algo espiritual. Não sabia. Para mim era, não, eu preciso entender a verdade, preciso estudar filosofia, preciso estudar física, etc. Eu achava que era isso. Aí, eu vim para Colorado Oeste, já ateu. Isso foi em final de 2018, 2019. Eu era ateu, cheguei em Colorado Oeste, isso faz uns 4 anos. E claro, eu morava dentro do ambiente onde era a igreja. Não sei onde vocês sabem onde era a Batista ali do... Enfim. A minha casa ficava dentro da universidade e a igreja era dentro dessa universidade. Eu ia. Eu comecei a frequentar. Mas eu sempre frequentei num tom de curiosidade. De buscar a verdade. Eu preciso encontrar alguma coisa aqui. Tanto é que, como eu citei no Vivos, a minha Bíblia, a primeira Bíblia que eu tenho é encardinada. E tem a frase, tipo, tem a foto do A Noite Estrelada de Van Gogh, Sherlock na frente, e a frase: para uma mente ampla, nada é pequeno. Porque mesmo ateu, mesmo não acreditando em Deus, eu olhei para a Bíblia e falei, bem, mesmo sendo ateu, se eu tiver uma mente ampla, nada disso aqui vai ser pequeno. E olha que interessante, foi evoluindo, a fé foi crescendo. Como faíscas, no meu coração. Foi crescendo. Até que, realmente, eu ganhei uma fé, uma pequena fé. Eu sei que tem uma diferença, eu acho que eu tinha pequena na época. E eu batizei. Quando eu batizei, eu já acreditava. E esse foi o meu plano de, de conversão, minha história. Meu testemunho. Eu até lembro de um impacto. No impacto, o pastor pregou, eu acho que foi o pastor Fábio, ele estava pregando de que a fé é um dom de Deus. Ele que dá. Se eu não me engano, está em Efésios 2:8, alguma coisa assim. Está ali naquela sequência onde fala sobre salvação e reino. É um dom de Deus. Então Deus dá para quem Ele quiser e tá bom, né? Aí eu estava no impacto, aí eu saí, estava no bebedouro. E o meu líder de jovens lá da época, que me ajudou nessa conversão, foi beber água junto comigo. Ele que estava cuidando de mim naquele impacto. Impacto eu acho que, como que chama lá aqui na igreja? O encontro com Deus. Aí eu fui no bebedouro, aí eu olhei para ele assim e falei, o nome dele é Júnior, mas eu chamo de tia. Ou consagrado. Consagrado. Se a fé é um dom de Deus e é Ele que dá essa fé, por que eu não tenho ela? Por que Deus não quer dar para mim? E quando eu falei isso, ele começou a chorar. Eu não falei no sentido emocionado, eu realmente estava curioso por causa disso. Porque se Deus é tão grande e alcança tantos corações que se dilatam, porque eu, dentro de uma igreja, fazia quase 1 ano, ainda não tinha essa fé, se era dom de Deus. E claro, foi respondendo o meu pedir a fé e o meu ganhar a fé foi a resposta. Beleza? Amém? Estão entendendo? Agora eu gostaria de voltar, algo que também foi citado, sobre a história de Agostinho. Agostinho, ele foi um doutor da igreja, mas ele teve uma longa história de conversão. Ele até era de uma religião lá que fazia sacrifício de animais, etc. Enfim. E ele teve esse processo. A mãe dele já era cristã, fazia muitas orações. A mãe dele se chama Mônica, fazia muitas orações para ele. E ele foi nesse processo também de se converter. Ele tinha muitos problemas com perversidade sexual, etc. Até teve um filho fora do casamento. Aí, de alguma forma, ele começou a se aprofundar no cristianismo e foi correspondido. A fé surgiu dentro dele. Aquele coração que estava opaco se transformou em um coração em chama. Tem até uma pintura famosa dele que ele está segurando um coração e o coração está em chama. E é o seguinte,
Tem até uma curiosidade interessante. A mãe dele, que sempre orou durante a vida toda para ele, se converteu ao cristianismo. Quando Agostinho se converteu, ela soltou ele escreveu para ela. Durante toda a vida foi orado para que eu me convertesse. Mas foi 1000 vezes contribuído. Porque o que a mãe dele estava esperando ali era uma conversão de não, eu vou ter fé e vou para a igreja. Mas Agostinho se aprofundou e virou um mestre de teologia da igreja. Em questões de autoridade, dentro da história tradicional cristã, o primeiro lugar de regras, de conceitos, de doutrina é o apóstolo Paulo. Em segundo lugar foi Agostinho. Em terceiro, Tomás de Aquino. Entenderam a grandeza? E agora eu quero ler um trechinho. É claro, Agostinho já se converteu na velhice. Eu vou ler o que ele escreveu. Tem até uma música disso, se vocês conhecerem. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde eu te amei. 30 anos estive longe de ti, Deus. Mas durante esse tempo, algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava felicidade. Buscava algo que não achava, mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou, porque tu me deixaste conhecer-te. Entrei no meu íntimo sob a tua guia e consegui, porque tu te fizeste o meu auxílio. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Perfeito. Amém? Basicamente, a história do Agostinho, de 30 anos até uma conversão, foi a minha história. Em um tempo menor, mas sempre existiu algo no coração que o chamava: vem, vem, vem. E é maravilhoso, porque se essa coisa, esse chamado que é presente em todo ser humano, ele chama o ser humano para algo espiritual, para algo transcendente, não tem para onde correr. Você sempre vai precisar voltar àquilo que estava vazio, aquilo que você precisava. E esse vem se manifesta de muitas formas com a paixão pela realidade. Quando você está presente no mundo, você se apaixona pela realidade. Você começa a olhar por debaixo das pedras e encontra espiritualidade ali, santidade ali. Por debaixo dos seres, como eles se expressam. E você encontra isso ali neles. Tem uma poeta brasileira que ela diz que às vezes ela olha para uma pedra e só vê uma pedra. Mas que triste é uma pessoa olhar para uma pedra e ver só uma pedra. Porque eu gostaria que o Jonas colocasse Lucas 19. Lucas 19. Pode ir passando. Paz. 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 Acha onde fala da pedra, Jonas? Da pedra. Vocês estão entendendo até aqui? Sim? Então existe algo na própria realidade, no próprio mundo, que chama as pessoas para Cristo. Chama eles. E às vezes você está olhando, está vivendo, e você olha nas pedras, e elas não são só pedras. E em Lucas 19, eu não anotei o versículo, está escrito, porque eles questionam, né? Mas e se os discípulos pararem de pregar o evangelho? Aí Lucas escreve, nas palavras de Jesus, se eles se calarem, as pedras clamarão o meu nome. As pedras clamarão o meu nome. Então, se o evangelho de alguma forma não for expansivo, se ele parar de continuar avançando, 19:40, Jonas. Respondeu ele disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém? E é você encontrando eu, como um ateu, que não acreditava em Deus. Agostinho, praticante de outra religião, cheio de perversidade, que não praticava a própria religião, só de se expressar, só de observar a realidade, ele escutou o vem, chamando ele.
E essa paixão é expressa por felicidade. É a felicidade que faz você se apaixonar pela realidade. A grande questão é que vivemos numa sociedade que é movida por tristezas, por depressão, por ansiedade. Isso é terrível. Terrível. E a tristeza que cada pessoa carrega dentro de si é algo que ela observa fora, imagina, pensa e coloca dentro de si. Vou repetir. A tristeza é algo que vem de fora, não é algo que tem de dentro da pessoa. Então ela olhando para o mundo, para as pessoas, para a sociedade, para a história, para seus traumas, para as tragédias, ela imagina, pensa, sente e coloca isso dentro de si. O grande problema é que a tristeza é uma aliada do inimigo, assim como a felicidade é um dom de Deus. Amém? Tomás de Aquino até tem uma frase que ele diz que nada pode existir na inteligência se não existir primeiro nos sentidos. Então vamos aplicabilidade aqui. Se você olha para a sua vida e tem alguma confusão, algum sentimento de tristeza, algum estado deprimente dentro de si, é algo que você observou no mundo, nas pessoas, na sua história e transportou para dentro de si. E por isso que a gente precisa tomar muito cuidado as coisas que a gente consome, as músicas que a gente ouve, as séries, entenderam? Um exemplo bastante citado aqui, meu pai fala bastante a Globo, por exemplo. Eu acho que a última vez que eu vi a Globo eu era criança, mas falam bastante mal da influência que isso causa sobre as pessoas. Mas não só nisso. Entra no Instagram, no TikTok da vida, vai passando reels, e tudo que você recebe é uma descarga de coisas que vão abalar o seu espírito. Que coisas que você pensando vai transportar para dentro de si. E você acaba ficando mal, ansioso. Algo que eu mencionei no penúltimo Vivos foi o seguinte. Hoje em dia, as pessoas olham para a moral, para as regras, para as condutas corretas cristãs e pensam, nossa, que chato, já vem a regrinha para me seguir. Como se aquilo fosse um peso para ela. A regra é um peso. Concordam? Participam? Concordam? Amém. E quando as pessoas olham para um peso, isso é mencionando como é hoje em dia. Mas se você volta lá nos primórdios da sociedade, a felicidade não era algo para você seguir as leis morais. As leis morais serviam para você encontrar a felicidade. Tanto que Aristóteles falava que a finalidade do ser era a felicidade. Era você encontrar a felicidade. E uma das formas de você encontrar a felicidade é você seguir as virtudes, seguir as regras. Não se deixar levar por este mundo. Entenderam? Agora, citando, por exemplo, Viktor Frankl, sobre a tristeza ainda. Ele tem uma vasta livros, enfim, teorias, logoterapia, onde ele fala sobre o sentido da vida. E dentro das suas essências, ele separou, olha, se você quiser encontrar um propósito, uma vocação, um sentido para a sua vida, existem 3 elementos essenciais que você precisa encontrar. Foi como ele resumiu. O primeiro, você precisa amar uma pessoa. O segundo, você precisa servir um ideal. E o terceiro, que é onde eu gostaria de enfocar agora, você precisa, nas próprias palavras dele, aceitar que o sofrimento na vida é inevitável. Entenderam? Imagina que você quer encontrar um sentido para a sua vida, que você quer ter um propósito, que você quer viver a sua vida de forma preenchida. Você não quer amanhã, quinta-feira, se sentir vazio, ansioso, deprimido. O terceiro passo para isso é você saber que o sofrimento é inevitável. É você aceitar isso. Viktor Frankl foi um neuropsiquiatra austríaco que ele era judeu. E ele estava na Alemanha quando os judeus pegaram, os nazistas pegaram os judeus e colocaram no campo de concentração. Ele chegou no campo de concentração e lá
ele começou a fazer observações e anotações. E uma das cartas que ele escreveu para um amigo dele, outro judeu, foi o seguinte: olha, aqui no campo de concentração onde eu estou, eu vejo centenas e centenas de pessoas sofrendo. Algumas, diante dessa dor, desse sofrimento, parecem animais. Outras, de alguma forma, melhoram como pessoa. Ele não dava uma resposta definitiva. Ele não estava apresentando uma solução para as pessoas. Ele estava indagando: olha, entre centenas de pessoas que eu vejo sofrendo, algumas viram animais e as outras melhoram como pessoas. Entenderam? Agora, entrando no cerne da palavra que eu gostaria de falar com vocês. Por que algumas pessoas, diante de um sofrimento, melhoram e as outras viram animais? Por que algumas pessoas, diante de uma depressão, elas se abatem, tal, passam um tempo, levantam e são melhores, e algumas se rastejam pro resto da vida? Por quê? Quais são as questões? Agora, é claro, a gente como cristãos sabemos, não só representado na própria espiritualidade de Cristo perfeita, mas também no próprio símbolo do que é a cruz. Pense no que é a cruz. A cruz é uma linha horizontal e uma linha vertical. Percebe? Podem olhar ali para trás. Uma linha vertical, uma linha horizontal. Um dos segredos da vida para você encontrar um sentido é entender que o sofrimento é inevitável. A linha horizontal, a matéria, a terra. E agora, para você fazer sentido, Jonas, tem como aumentar o fundo? Tá muito silêncio para mim. Para você encontrar esse sentido para a sua vida, você tem que entender não só que a matéria é sofrimento, é dor, é tristeza, mas também entender que existe uma esperança, que existe uma inspiração, que existe que existe um método que você pode levar a sua vida, que é a vertical da cruz. Amém? E basicamente, esse é o segredo da felicidade humana. Esse é o segredo. Porque, por exemplo, José Maria Escrivá, ele dizia, eu lembro que a primeira vez que eu ministrei numa abertura de culto, eu falei sobre isso. Está até hoje na minha memória. José Maria Escrivá dizia que muitas pessoas olham para o horizonte e veem a terra e o céu se encontrando e se unindo. Aí ele conclui dizendo, mas na verdade, é no coração de cada homem que o céu e a terra se unem perfeitamente. É dentro do coração, entre o horizonte e o vertical, entre o transcendente e a matéria. É como seres espirituais que somos, que podemos fazer isso daqui, que jaz no maligno, se santificar. Amém? E agora, eu gostaria de apresentar para vocês um símbolo. É um símbolo que está no meu coração, que me preenche por completo. Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de falar sobre ele. Que é o símbolo da vela. Eu quero que vocês imaginem, exercício mesmo, para fazer agora. Imagine uma vela. Ela está apagada, você vai, ateia fogo. Olha ela acendendo. Vai passando o tempo. Na sua cabeça mesmo faz passar 1 hora. Como que a vela vai estar? 2 horas, 3 horas. Tem pessoas que vão imaginar uma vela pequena, outras uma vela grande. Mas todo mundo sabe do que eu estou falando já, eu acredito. E qual que é a questão aqui? A questão da vela é que também é um horizonte e é um estado vertical. O que é o horizonte da vela? O derretimento. A vela se gasta, se consome, se derrete. O que é o vertical da vela? O que é? É a iluminação e o aquecimento. Agora, é claro, o que esse símbolo significa? Se eu falar para vocês, vocês precisam ser como velas, o que significa ser como vela? Significa que você só é capaz de iluminar e aquecer uma pessoa se você se consome e gasta a sua vida. Entenderam? Se não entenderam,
tudo bem, porque eu vou falar muito sobre isso ainda. Não sei como está o tempo. Caramba, passou muito rápido. O que seria gastar essa vela? O que é gastar isso que existe dentro de você? Bom, é o que eu estou fazendo aqui agora. Me expondo a uma borboleta enorme que está na minha barriga. Muita vergonha. O dia, eu não sei como é os pregadores, mas hoje e ontem minha cabeça ficou cheia disso, cheia da pregação. Eu precisava fazer isso. Eu precisava que fosse bem feito. Mas olha só, para eu vir aqui em cima e aquecer e iluminar a vida de vocês, pelo menos é o meu propósito, não sei se eu vou atingir isso. Eu precisava, olha só, gastar o meu tempo, a minha energia, as minhas preocupações, ficar um pouco ansioso, criar essa borboleta enorme no meu estômago. Eu precisava fazer isso. Quando eu fiquei sabendo que eu ia pregar, eu acho que foi no domingo à noite ou na segunda-feira, meu pai falou, olha, eu preciso que você... ele falou, quarta-feira é com você. Aí eu falei, olha pai, eu não tenho um perfil muito espiritual. Eu sou um cara pura cabeça, então é melhor você colocar um cara que roda no manto. Aí ele falou, então se torna espiritual. Pedrada. Aí o Átila, eu acho que foi numa terça-feira, mano, seu pai te avisou do culto e tal? Eu falei, avisou sim. Você tem alguma dica pra mim? Aí ele, seja você. Outra pedrada. 2 secas na cabeça. É muito interessante. O exemplo de eu estar aqui, falando com vocês, é que eu gastei de alguma forma o fôlego da minha vida. E eu espero que esse fôlego que faz escoar, como uma vela que derrete, acabe escoando e derretendo no coração de vocês. E é claro, assim como uma vela, eu preciso pegar uma velinha, acender a velinha de vocês. E acendendo. Mas é claro, se vocês não derreterem, se vocês não forem capazes de gastar o próprio tempo, não vai adiantar. Você vai ser uma vela inútil. É necessário se consumir para aquecer e iluminar. É só quando a vela some que ela atinge a plenitude pelo qual ela foi feita. Amém? Bom, foi a primeira folha de 5. Amém? Enfim, vocês já perceberam que na vida de vocês, imagina que você acordou, você não queria levantar em X horário, você não levantou. Você queria comer bobeira, você comeu. Você queria procrastinar, você procrastinou. Você queria não fazer aquele estudo que você estava planejando fazer, você não fez. No final do dia, como vai ser seu humor? Seu ânimo? Você vai estar acabado, correto? Um dia que você se propõe a fazer tudo aquilo que a sua vontade quer fazer, você se apaga. No final do dia você vai estar mais pesado, mais deprimido, com mau humor. Agora, o que acontece se você se propõe a levantar 5 horas e você levanta? Se você se propõe a ler 1 hora da Bíblia e você lê? Se você se propõe a fazer uma corridinha e você faz? Se você se propõe a ir num emprego e dar o melhor de si, você dá? O que acontece no final do dia? É uma delícia. A vida flui. A sua vela derreteu. Entenderam? As coisas fluem. Mas quando a vela, ela olha apenas para ela mesma, ela não se consome, não ilumina. E toda irritação de uma alma vem porque ela é egóica, ela é egoísta, é autocentrada. Se você vê uma pessoa que está irritada, é porque ela está escondendo um estado deprimido porque ela é egoísta. Ela não se consome, ela não gasta a própria energia. Ela não consegue brilhar. Ela não consegue se expor a situações. Ela só faz o que está confortável, senta na cadeira e fica lá, procrastinando, não dá nada de si. Agora imagina que tem um armário aqui.
Aí eu vou pegar a vela. Aí a vela relutante, não me pega, não quero. Tá. Aí beleza, eu deixo lá, eu não vou acender aquela vela. A vela apenas vai conseguir olhar e pensar, poxa, hoje eu não fui uma vela. O ser humano vai pensar, poxa, hoje eu não fui um ser humano. Eu fui abaixo de um ser humano. Eu fui um animal. Uma besta. Entenderam? Gostaria... anotei uma frase aqui muito legal, que eu ouvi pela primeira vez do Renan, que diz o seguinte: Deus despreza quem foi chamado à guerra, mas vive em paz. Deus tem um desprezo por pessoas que Ele queria que estivesse no front e está na casa. Enfim. Jonas, coloca pra gente Mateus 5:14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Eu fui pesquisar, alqueire pelo jeito é uma cesta. É uma cesta, não tem aquela cesta que o povo carregava fruta antigamente? O que ele está falando, imagina que você tem uma candeia é aquele que... Lembra da como que é? O negócio o gênio que você... Aladim, que você... Aquilo é uma candeia. Dentro tem o óleo, aí tem uma cordinha e fica acesa. Aí ali está falando, não se acende uma candeia e se coloca uma cesta em cima. Na verdade, você coloca ela em cima de um velador, que seria uma estante assim, para iluminar todo o ambiente. 16. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Amém? Prestem atenção nesses versículos. Esse é o primeiro. João 3:30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Enquanto eu vou falando, vai imaginando a vela derretendo. E principalmente o plano de fundo que nunca deveria sair da vida de vocês. Vem, vem, vem. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Gostaria de falar uma experiência, algo que eu estou passando, um processo de vida que eu estou passando nesse exato momento. Já falei, eu acho que umas 300 vezes no Vivos, mas eu vou repetir. Eu sempre fui um cara com muito problema de identidade. Sempre precisei estudar muito sobre personalidade, sobre inteligência e tal. Porque de alguma forma eu queria me moldar para ser melhor. Assim, de longe, sabe? Você olha assim de canto de olho, parece algo positivo. Mas o problema é que isso era uma obsessão minha. Eu sempre fui obsessionado por identidade, por personalidade, temperamento, enneagrama. E fui estudando. Até astrologia eu estudei. Porque de alguma forma eu queria me encontrar. E me encontrando, eu não só queria ser quem eu sou, como o Átila falou. Olha, o que você me aconselha? Seja você. Não, eu queria encontrar quem eu era, encontrar as falhas e ver quem era melhor que eu para ser aquela pessoa que era melhor que eu. Meu objetivo, na mente sempre foi esse. Não, eu sempre andava com um papelzinho no bolso, onde eu escrevia virtudes que eu queria ter, de personagens que eu queria. Aí passou, né? Napoleão Bonaparte, Steve Jobs, Sherlock Holmes, até os mais escrotos, tipo Hannibal Lecter, e foi escrevendo. Tá. Eu vou ser esses cara. Eu não quero ser eu. Como eu brinco com meus amigos, eu sou apenas um jovem latino-americano. Eu não quero ser um jovem latino-americano. Eu quero ser um príncipe. Eu quero ser o imperador da França, Napoleão Bonaparte. Eu tinha esse desejo dentro de mim. O problema é que isso prende a pessoa.
Isso prende ela em confusão, prende em amarras. Eu acredito até hoje que eu sempre fui mais quieto, porque eu apenas não queria expressar quem eu era. Eu só queria ficar no meu canto, ouvir e que ninguém, me incomodasse. Não me incomoda, porque eu ainda estou descobrindo quem eu quero ser. Sendo que eu descobri que eu só estava ofuscando quem eu era por dentro. Eu só era uma pessoa ofuscada, que não se expressava livremente, que vivia em amarras. E o cristianismo, em toda a sua sabedoria, eles nos explica, Jonas, 1 João 2,6. Eu quero que vocês imaginem os problemas de identidade que eu tive e que, não sei, alguns de vocês podem ter, ou podem passar neste exato momento. E leiam esse versículo. Olhem para cá e leiam dentro da mente de vocês. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Eu estava obsessionado com personagens. Centenas e dezenas de personagens. Eu só precisava andar como ele andou. Eu só precisava ser testemunha de Cristo. Que tem o ato de Cristo. A aparência, a forma. E é muito interessante, eu já falei isso até no culto, numa abertura, que é o poema de Camões, que ele diz que transforma-se o amador na coisa amada. A pessoa deseja tanto, quer tanto aquilo, que ela se transforma naquilo. É o caso do apóstolo, que mesmo negando Cristo, mas você fala como ele. Por quê? Mesmo nos pecados e nos erros daquele apóstolo, ele amava Cristo. E transforma-se o amador na coisa amada. Então, de alguma forma, vocês precisam, claro, amar Cristo. E vocês vão receber essa luz para ser como Cristo. Amém? E observações que eu acabei fazendo quando eu fui me curando recentemente dessa crise de identidade que eu tinha. A primeira coisa que eu aprendi é que eu preciso ser um copo vazio. Um vaso vazio. E que o óleo, ele que coloque. E que a água, ele que coloque. Não eu. Eu preciso ficar em silêncio. Entregar na mão deles. Eu aprendi também que eu preciso, quando pensar sobre mim mesmo, ser leve, como uma pluma. Mas quando eu pensar sobre as outras pessoas, ser profundo como o oceano. Eu aprendi que só esquecendo-me de mim que eu posso ter algum valor. Eu aprendi que se eu sou um cara que pensa muito em mim mesmo e como eu vou melhorar como pessoa, eu me torno uma pessoa vaidosa e tímida, autocentrada, rígida, inflexível. Eu aprendi que é mais fácil um adulto alcançar Cristo imitando do que pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios pensamentos. Como Paulo dizia, eu preciso ser a imitação de Cristo. Eu aprendi que Cristo é a imagem perfeita de um ser humano. E não só um ser humano, mas um ser humano deificado. Olha que interessante. Se eu tenho minhas falhas, que eu por tantos anos quis sempre corrigir, é em Cristo que eu vou achar a solução para essas falhas. E se eu tenho algum talento, alguma validade que eu quero preservar, é olhando para Cristo, que isso vai continuar em mim e vai crescer. Porque tudo aquilo que existe de valor dentro de mim não é meu, é de Cristo. E toda a falha que existe dentro de mim é porque eu não olhei o suficiente para Cristo. Isso foram coisas que eu aprendi e que me libertaram de amarras. E que hoje eu sinto que, apesar de ainda rígido, eu consigo me expressar livremente. A grande crise existencial da humanidade, do ser humano, do homem, é que ele fica, eu me guardo e tento me preservar o máximo possível, ou eu me gasto e me consumo. Eu preservo toda a vida que eu tenho
eu gasto ela? Eu descanso ou eu fico cansado? Toda crise de identidade, toda crise existencial é sobre isso. É você não sendo capaz de se gastar. É você sendo precavido, tímido, medroso, de não querer enfrentar. Olha que interessante. Você só vai encontrar algum tipo de iluminação na sua vida, não só interior, mas capaz de iluminar as outras pessoas, quando você for a vela que derrete e gasta a sua vida, seu tempo, seu cansaço. Que quando, por exemplo, meu pai, você vai abrir o culto, um exemplo. Você vai abrir o culto. Em vez de você pensar de como vai ser doloroso o processo mental, a fadiga de você chegar lá no momento e abrir o culto, você rejeitar por causa disso. Sendo que é só por causa dessa fadiga, quando você chegar no final da sua palavra, da abertura de culto, que você vai sentir a iluminação. Já tiveram essa sensação? Tipo, se preocupar muito com as coisas, e após o término daquilo, você se alivia. O sentimento de dever cumprido, né? Então, uma pessoa que não quer se gastar, não quer compromisso, não quer responsabilidades, não quer avançar na vida, não quer eliminar as suas possibilidades que estão à sua volta. Isso ocorre principalmente na juventude, que você pode ser 1 milhão de coisas, pode estar com 1 milhão de pessoas, e você não quer largar a mão. Aí de repente você precisa, eu preciso escolher uma coisa para ser. E é só quando eu escolho essa coisa para ser que eu consigo crescer. E talvez no futuro consigo me abrir novamente para as possibilidades. Mas primeiro eu preciso gastar essa chance que eu tenho de liberdade. Eu preciso de alguma forma me prender. Amém? Então, o grande paradoxo, mudando agora, da vida humana é que é só quando você desaparece que você é capaz de se iluminar. E é só quando você vai colecionando pequenas iluminações que você é capaz de iluminar um estádio todo. Por exemplo, eu falando sobre isso, você pode pensar em ações heróicas, grandes pregações, grandes atos, só coisa grandiosa. Mas não. Você é capaz de se gastar nas pequenas coisas. É você passar por um corredor, pegar um papel de bala que outra pessoa jogou. Aí você pensa, não, mas isso é insignificante, então tô nem aí, não vou fazer isso. Mas é a questão que você está se gastando. Porque se você não pegar o papel de bala, a outra pessoa que vir atrás de você vai pegar. E ela vai se gastar. E você só se ilumina quando é você que se gasta, não é outra pessoa que se gasta. O que você vai fazer com outra pessoa é iluminar ela, mas você só faz isso se gastando. Então nunca tenta preservar, nunca seja mesquinho com a sua própria energia, suas próprias emoções, nunca seja mesquinho, avarento, né? Agora voltando, por exemplo, à história do Viktor Frankl. Você conhece ele, Átila? Conhece o Viktor Frankl? Conhece? A história, lembra que eu falei que ele foi para o campo de concentração? A história é o seguinte, ele tinha a possibilidade de fazer medicina nos Estados Unidos ou permanecer na Alemanha. E aí, durante o início da guerra, começou. E uma igreja foi... Mas tem uma questão. Os pais dele estavam doentes. Então ele estava dividido entre eu vou para os Estados Unidos estudar medicina ou eu fico na Alemanha e cuido dos meus pais. Aí uma igreja foi bombardeada. E o Viktor Frankl, jovem, antes de qualquer coisa, ele estava andando pelos destroços da igreja. E a única coisa que ficou intacta é honra pai e mãe, escrito no chão. A única coisa. Aí ele decidiu ficar na Alemanha. Não, então eu vou honrar meu pai e mãe e vou cuidar deles. Depois eu cuido da questão de medicina, da formação, especialização, depois eu cuido disso. A questão é que o nazismo chegou e ele com pai, mãe e tudo foi para o campo de concentração. Agora a questão é, quem vocês acham que Viktor Frankl seria dentro da neuropsiquiatria? Que inaugurou uma área toda de estudos, se ele tivesse para os Estados Unidos? Ele não teria as bases que construíram o pensamento dele, que foi dentro do campo de concentração. Viktor Frankl perseverou na sua vocação numa situação que era não só hostil, mas antagônica. Como um sujeito se realizará e fará uma carreira médica dentro de um campo de concentração, mas na verdade
o que parecia o seu mais oposto acabou não só ajudando, mas dando toda a inspiração do seu trabalho. Olha a vela se gastando. Olha a vela se gastando. Isto mostra que se você estiver firmemente exposto a ser quem você quer ser, e se você não ficar contando sempre com circunstâncias favoráveis, mas aceitar de bom coração assim, as circunstâncias desfavoráveis que a vida apresenta e conseguir integrar elas, você vai se encontrar futuramente. Porque Deus planeja as coisas, não você. Deus que dita os passos, não é você. Amém? O maior exemplo de tudo isso... Nossa, está quase acabando. Enfim. Eu acho que eu falei pro Átila me socorrer porque eu ia acabar rapidão. Eu acho que não. O maior exemplo de tudo isso é Jesus Cristo. Pensem no início do cristianismo. O que foi a vida de Cristo? E onde que ele acabou? Como que ele cumpriu a sua vocação e seu propósito? Foi na cruz. Sofrendo humilhação, dores. Foi no sofrimento que ele encontrou. Olha o símbolo da vela e da cruz. Foi no horizontal que ele encontrou o vertical. Agora, pensem nos outros casos. Teve apóstolo que foi decapitado. Teve apóstolo que foi crucificado de cabeça para baixo. Teve apóstolo que foi amarrado num saco e jogado ao mar. Teve um apóstolo que foi pregado num carro e saído arrastando, esfolado pela rua. Teve um apóstolo que foi exilado da sociedade. Essa é a história e o início do cristianismo. Agora eu digo para você sobre o que é o cristianismo. É sobre você se preservar e se manter em segurança, ou sobre você derreter e gastar tudo que se tem? Entenderam? É nas dores e nos sofrimentos que você encontra o seu caminho. É claro, a gente precisa ter esperança, precisa ter um projeto de vida válido, mas precisamos entender também que se as circunstâncias desfavoráveis forem aparecendo na sua frente, você não tem que usar elas como objeto de dor, como aqueles judeus, é claro, totalmente compreensível, nem todo mundo tem a força necessária, mas se encontravam num estado animalesco, sofriam e viravam animais, sofriam e batiam de volta, sofriam e queriam matar a própria raça. Tinham judeus que sofriam tanto que eles se transformavam em carrasco dos outros judeus. Olha que forte. Agora, você quer fazer tudo isso, algo que vai ferir o seu coração, porque você viu aquilo na realidade e exportou para dentro? Você quer transformar essas dores em ferramentas, como o Viktor Frankl fez, e construir toda uma área de estudo, construir todo um relacionamento saudável, construir um futuro para os seus filhos, construir uma educação digna. Entenderam? Agora, o nosso primeiro chamado é o ide. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso primeiro chamado. Agora, tem um negócio que aconteceu na Bíblia. Na verdade, é um estilo de narração. Eu acho fascinante. Que é quando o véu é rasgado de cima para baixo. Nossa, isso... O símbolo da vela me impacta, mas isso me impacta incrivelmente também. O véu foi rasgado de cima para baixo. E os templos daquela época que separavam o profano e o santo, dentro e fora do templo, se transformaram para o interior de cada homem. E agora, com o templo sendo no interior, no coração de cada homem, nós temos o dever de fazer deste mundo e de onde a gente pisa, a sola do nosso pé, o altar para glorificar e santificar a Deus. Isso é maravilhoso. Não é mais dentro de um templo. É onde você estiver andando e pisando seus pés que você vai se santificando. É o que José Maria Escrivá dizia, citando ele outra vez, de criar da sua prosa diária decassílabos heróicos, de criar do seu dia a dia, do seu cotidiano, a poesia, uma bela, bonita, heróica poesia. É de você acordar de manhã e fazer um café da manhã digna de beleza. Porque nesses momentos,
Se você fizer bem feito, se você fizer com a mentalidade correta, você vai estar santificando a Deus. Não é necessário mais estar dentro de um templo, de um monastério, em um grupo de oração. Apesar de tudo isso ser muito bom. Agora você na sua casa você pode santificar. No seu trabalho você pode santificar. Quando você estiver com seus amigos você pode santificar. E não só se santificar, mas também construir um palco onde você vai chamar eles para se santificarem também, observando você. É no escritório, na oficina, na sua clínica. Entenderam? É nesses ambientes que você vai se santificar. Na sua lavoura que você vai se santificar. Agora, só se pode acender o fogo de outra pessoa se você tiver o fogo dentro de si. Ninguém pode dar aquilo que não se tem. Se você não tem R$1 milhão, você não pode dar R$1 milhão. Então, se você não tiver uma chama dentro do seu coração, você não pode dar essa chama. Então, é por isso que em um dos livros eu disse que o primeiro passo de um bom cristão é construir o cristianismo dentro dele. É construindo a santidade e o cristianismo dentro de ti que você vai fazer essa chama acender, você vai se derreter e você vai, enfim, conseguir mudar as outras pessoas. Umas dores que eu passei no começo do Vivos era perceber que os jovens não mudavam. Aí eu aprendi com o tempo. Eu acho que o Átila, sendo pastor, ele vê isso nas ovelhas e já percebeu há muito tempo atrás, que já está nisso há muito tempo. Meu pai já deve ter percebido isso, que é o seguinte: você não é capaz de mudar ninguém. Você é capaz de ser um bom cristão e quando a pessoa olhar para você, ela vai poder se tornar um bom cristão. É pelo testemunho. Outro exemplo que eu sempre digo: o que é mais fácil? Um adulto que nunca leu construir o hábito da leitura? Ou uma criança de 2 anos que sequer tem a consciência desse adulto, vê o pai ler e começar a ler? A criança é mais fácil. Então, o testemunho, dica para os pais: você falar para ele as coisas que você quer que ele faça não vai ajudar muito. Você precisa fazer. Então, se você colocar todo dia seu filho, você precisa ler livro. Todo dia você coloca seu filho para ler livro. Se você não estiver lendo, ele não vai manter aquilo. Não vai. Vai ser mais uma tortura para ele. Mas se seu filho pegar você lendo, ele vai, por desejo de mimética, querer imitar, e vai aprender a ler, e vai pegar gosto por aquilo. Porque não é mais uma prisão. Agora é ele tentando se transformar no herói da vida dele, que é o pai e a mãe. Para o filho, claro, numa família boa, o pai é o símbolo de Deus, a mãe é o símbolo da igreja. São os heróis dele. São as pessoas que vão iluminar ele. Então ele vai se fazer semelhante àquilo. Agora, gostaria de... Tem mais 10 minutos? Peraí, deixa eu decidir o que eu vou falar. Vou falar sobre isso daqui mesmo. Gostaria de usar um exemplo, uma história que me marcou bastante, que sequer é cristã, mas serve como análoga. Vocês conhecem a história do avanço napoleônico pela Europa? Enfim, o cara era invencível. Ele atropelava países e impérios em cima de impérios. Ele foi imperador de grande parte da Europa ali, chegou na Alemanha, foi avançando e até dominou parte da Rússia antes de evoluir para dentro da Rússia. Então imagina, esse cara, o Império Napoleônico, com toda a sua força, se deparou com um pequeno vilarejo e não conseguiu avançar sobre ele. Um pequeno vilarejo, comparado aos impérios que ele já tinha vencido, não era nada. Mas olha que interessante, nesse vilarejo existia um cara chamado Andrew Hoffman, que era um cara cheio de paixão, cheio de excelência, cheio de plenitude de alma dentro de si. Cheio. Sabe quando você vê uma pessoa que é cheia? Ela te inspira. E esse cara olhou para aqueles aqueles
aldeões, como que ele fala? Camponeses, isso. Olhou para aqueles camponeses, aqueles ferreiros, na mais pobreza, algo pequeno, e não olhou para aquelas pessoas para o lugar mais podre deles. Ele não olhou para o camponês, não, isso daí só serve para lavoura, isso daí só pega enxada e... Não. Ele olhou para a pessoa com esperança. Ele conseguiu reunir os vilarejos. Aí é o que dizem. Se você colocar um Uno do lado de uma Ferrari, o Uno não melhora como carro. Certo? Mas o ser humano não é assim. Se você colocar um santo, uma pessoa com garra, com firmeza de espírito, do lado de uma pessoa, ela se eleva. Ela se eleva. E é isso que o André Hoffman era ali. Era a pessoa que elevava os outros. Então, ele olhou para as pessoas, descobriu que aqueles camponeses derrotariam militares 1000 vezes treinados só para defender a própria esposa de estupro, as próprias filhas. Então, para proteger a família deles, eles matariam 1, 2, 3, 4, 5, 6 soldados franceses. Não tinha conversa. E ele conseguiu enxergar nisso nos camponeses. E com uma estratégia eles conseguiu 1, 2, 3 vezes derrotarem o exército napoleônico. Olha que bonito. Conseguem ver a beleza disso? Agora, é o que eu falei. Você quer melhorar como pessoa? Você quer que as pessoas à sua volta melhorem? Você quer que sua família seja boa? Você não vai olhar para ela, para aquela parte menos lapidada dela. Você vai olhar para o centro do coração, aquilo que pode mover ela. Porque se você olha à sua volta, como eu já cometi o erro, e só vejo podridão, é o meu olho que está podre, não as pessoas. É eu que estou construindo algo fedido dentro de mim. Não é as pessoas à minha volta. É por isso que dizem, tem até dizem que as pessoas, elas olham para onde você está olhando. Então, quando você vai se relacionar com as pessoas, elas vão olhar para onde você está olhando. Se você olhar para a pior parte daquela pessoa, ela vai ver a pior parte em si e vai ver a pior parte em você. Agora, se você demonstrar a esperança que é digna, honrada de um cristão, ela vai ter essa esperança também. E você vai ser capaz de iluminar a outra pessoa. Amém? O outro olha para onde você está olhando. Se você está olhando para o lugar mais podre, os outros olharão também. Mesmo que você não fale sobre aquilo, eles verão o que você está vendo. Mas ao contrário, se você enxergar a eternidade, se você enxergar a parte mais bela, mais bonita, mais honrada do ser humano, mesmo que você não fale, eles também enxergarão e se comportarão de acordo com isso. Amém? Agora, concluindo, que não vai dar tempo de terminar as outras folhas, Jonas, coloca João 13:35. A única vida que vale a pena ser vivida é aquela onde você se faz presente, com o coração na mão, servindo os outros, doando-se por algo maior. Você não pode olhar para as pessoas como um carrasco frio, como um juiz irrequieto, com porrete na mão, com o dedo julgador. Você precisa, olhando para as pessoas, encontrar um sorriso no rosto. Você precisa de um olhar manso, de um ouvido calmo, porque só assim você vai conseguir enxergar o que a pessoa é e saber quais são os próximos passos para ela se tornar quem ela pode se tornar. É amando o mundo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Como que Jesus sabe, ou como que as outras pessoas reconhecerão os cristãos? Se uns amarem os outros.
E a sua função como cristão, é claro, é ir pelo mundo espalhar boas novas. É ir pelo mundo mostrando a esperança, mostrando que você estava perdido e olhando para Cristo você se encontrou. É o que eu estou fazendo hoje aqui. Pela primeira vez, pregando num culto. A primeira vez. E pode ser a primeira de muitas. Amém? E quando fala ide pelo mundo, eu acho que é meio óbvio, mas o óbvio é importante ser falado. Quando fala ide pelo mundo, não é para você ir para a Palestina, para o Egito. Apesar de que terão loucos que farão isso, e Deus abençoe a vida deles, que é muito bom isso. Mas é você falar com seu vizinho, falar com seus pais que estão distantes, falar com seus amigos de escola, falar com as mães das amigas das suas filhas. Entenderam? Amém? Se o louvor quiser vir, subir, você vai assumir, acho. Foi muito bom compartilhar com vocês. Amém? Espero que de alguma forma isso preencha vocês. Eu me derreti, espero que vocês se derretam na vida de outras pessoas. E na falta de talento que eu tenho, espero que de alguma forma tenha iluminado vocês. Amém? Graças e paz, povo de Deus. Vocês estão bem? Vocês podem se colocar de pé, por gentileza? Isso é porque diz ele que tem falta de talento, né? Glória a Deus pela vida do Paulinho. Eu estava vendo ele contar sobre a conversão dele. Sobretudo eu me lembrava das situações de ceticismo que eu também passei, do ateísmo que eu também vivi. E diferente do Paulinho, eu atribuí os erros de obreiros, de igreja, ao tratar a juventude a Deus. Eu fiz esse processo de transferência, Paulinho. E num determinado tempo da minha vida, de muita angústia, de muita solidão, porque o ateísmo nada mais é do que um solitário em meio a uma multidão de pessoas. Eu me lembro que eu fiz uma oração dizendo: Deus, se o Senhor está aí, eu não quero problema com o Senhor. Primeira coisa. A segunda é que essa questão da fé, que Ele dá para quem Ele quer, né? Que o Senhor me permita acreditar nisso. Eu me lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu já devo ter contado isso aqui 1 milhão de vezes, mas eu vou contar de novo. Tinha um livro dos Mormons em cima do apartamento que eu fui morar e uma Bíblia. Primeiro dia que eu cheguei, o bendito do ceticismo faz a gente tentar achar, procurar naquilo que não tem. Eu peguei o livro dos Mormons e dei uma olhada naquilo, mas aquilo não fez o menor sentido para mim. E algum religioso que morava naquele apartamento deixou a Bíblia aberta. Não tem aquela questão de deixar aberta em algum lugar, no Salmo 90? Nesse caso ele deixou aberto no 1 de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, entre nós ele habitou. E o que me pegou, Paulinho, foi quando disse que nele estava a luz da vida, e ele era a luz dos homens, a vela. E aí eu fui para Gênesis, porque se tem um texto que o ateu lê é Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E lá em Gênesis, eu descobri que Deus disse: haja luz, e houve luz. E hoje nós somos essas velas se desgastando, uns para iluminar os outros. Amém? Glória a Deus por isso. Eu gostaria de chamar aqui à frente rapidinho você que ouviu essa palavra do Paulinho,
e que sente que você pode brilhar e que você quer se desgastar mais, eu vou orar para você rapidinho. Vem, corre. Ô, Paulinho, eu vou chamar você aqui de novo. Para que eu pudesse te ver, tua beleza me leva a adorar. Quem tá aí atrás, estende sua mão para cá. Quero contigo viver. Deixa eu dizer uma coisa que a gente... Não, continua, não para. Só baixa o volume. Se tem uma coisa que a gente tem que respeitar, é a quem Deus deu a palavra profética. E Deus deu essa palavra pro Paulinho hoje. E eu quero dizer que, assim como você diz que se inspira em mim, eu digo para você que eu admiro você demais. Eu queria, na idade do Paulinho, ter a condição que ele tem. A chance e a oportunidade que é se desgastar desde essa idade, tá? Apesar de eu ter começado a pregar aos 19, eu não tinha a carga de conhecimento que você tem hoje. Eu fui muito usado por Deus nessa idade da minha vida, mas a carga de conhecimento que você tem, eu nem perto estava, tá? Então eu quero que você faça essa oração para essas pessoas, porque a palavra profética está sobre você. E fique tranquilo que se